Olá, com mais um programa Muito Prazer no Ar. E hoje tem uma convidada muito especial, a doutora Cristina Greco, sexóloga e ginecologista. Cris, se apresenta para nós. Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Cristina Greco, mais conhecida como doutora Cris Greco. Eu sou sexóloga, sou ginecologista de formação e resolvi me aventurar nessa área da sexualidade humana, há, digamos, já faz um tempinho, já faz uns 7 anos que eu estou assim estudando profundamente nossas relações interpessoais, sexualidade como um todo, educação sexual. E hoje estamos aqui para a gente falar sobre um tema bem, empolgados pelos Dias dos Namorados, que foi ontem, um final de semana bem friozinho, Então, estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês. Então, Cris, tu é de Porto Alegre, né? Sou gaúcha de Porto Alegre, isto. Então, aí o pessoal vou deixar o Insta também para o pessoal começar a seguir, quem tiver interesse, marcar consulta, né? Isso. Aí, que estávamos falando aqui nos bastidores, que uniu o muito útil ao muito agradável, né? Isso. Que bom que é agradável, assim que tem que ser. O útil ao agradável, ao prazeroso, que foi o final de semana que passou, final de semana do Dia dos Namorados. E a gente estava aqui conversando, sobre todas essas interações dos meninos, das meninas, os preparativos, e foi uma semana bastante movimentada nas redes sociais, foi uma semana bastante movimentada em consultório, algumas mentorias também que eu acabo dando, conversando com as meninas que pedem muitas dicas, as meninas do direct no Instagram também. Não vai falar nada, bomba, não vai falar nada sobre dica, o que eu faço? Então, sim, a gente empolgada por isso, resolvemos conversar um pouquinho, Nós aqui temos a loja Absoluta, Cris, que é roupa íntima e sex shop, e também tivemos evento aqui na loja, deixando aí todo mundo preparado para o Dia dos Namorados. E daí surgiu uma dúvida, Cris. A gente tem que habilidade sexual? A gente nasce com isso? A gente deve buscar mais? Como é que funciona aí, doutora? Então, sabe que isso foi tema na semana passada, eu falei sobre isso, achei pertinente falar no meu Instagram, gravei um vídeo sobre isso, porque a gente acaba discutindo muito e acaba tendo uma crença, uma das várias que a gente tem sobre sexualidade, que as pessoas nascem com a habilidade de transar. Aí chama do jeito que quiser, transar, fazer amor, praticar, ter relações sexuais, enfim. As pessoas acham que a gente nasce com essa habilidade. E, na verdade, a gente não nasce assim. As pessoas confundem muito a habilidade de transar com a questão biológica do sexo. Todos nós, seres humanos, nascemos sim com uma capacidade reprodutiva, ou seja, a gente tem esse instinto de procurar outra pessoa, olha como é bem específico, que teoricamente a gente teria este instinto biológico de procurar uma pessoa do mesmo sexo para procriar, ponto e basta, e a gente transformaria o sexo unicamente, resumiria, o sexo somente nisso. E olha como é pobre, olha como vem muito mais, a gente tem que entender que a gente tem que ir muito além do que esse básico resumo. E aí, quando eu trago isso de habilidade de transar, que a habilidade é construída, com as nossas vivências, com o nosso interesse, com a nossa orientação sexual, que não tem a ver com o nosso sexo biológico, fica muito mais rico, e muito mais coisa vem por aí a ser discutida. Então, é mais nesse sentido, a gente não nasce sabendo transar, não. Mas as nossas meninas, elas buscam mais, elas buscam lá sobre o sexo tântrico, massagem erótica, como dar mais prazer, as delícias orais. E os meninos, Cris?
Como estão eles se preparando para agradar e dar prazer às suas parceiras? Então, né, os meninos, eles têm um pouquinho mais de, nesse sentido de buscar as coisas, né, de se interessar por novidade, de estudar mesmo, né, porque como eu digo, como é uma habilidade adquirida, a habilidade de transar é adquirida com as nossas vivências, ela é adquirida com os nossos estudos. E os meninos, eles não são, não é que eles não façam, mas ao se comparar com as meninas, eles não buscam tanto essas novidades, esse estudo, né, essa dedicação que a gente vê mais da parte das mulheres. As mulheres se interessam, elas leem mais, elas procuram as novidades, elas vão ao sex shop, elas costumam também buscar essas atividades novas, assim, também se abrem mais, né? Os caras são mais receptores, né? Eles são mais proativos para procurarem sexo, mas eles são mais visuais, Cris, de repente seria essa palavra? O homem é mais visual, ele não... numa questão de estímulo, sim, mas ele é mais acomodado, né? Acomodado. Essa parte de fantasia e de realmente ir a fundo na sexualidade, ela é mais uma questão mais da mulher. A mulher vai lá comprar um curso online para se tornar mais hábil sexualmente, para conseguir se dar prazer, se conhecer sexualmente. Ela vai buscar uma ginástica íntima para melhorar o orgasmo, para melhorar desejo, lubrificação. O cara vai ficar, num geral, mais acomodado mesmo, né? E tem essa questão do visual que tu trouxeste, sim, os homens, eles são, né, isso a gente falando de estímulos sexuais, a gente tem uma diferenciação, né, mas até nisso as mulheres, elas acabam buscando um pouquinho mais também de novidade, né, então a gente tem essa grande diferença entre os gêneros, digamos assim. Sim, ela é gritante ali no relacionamento, né? Uhum. O visual, vamos dizer, ele vai lá e pesquisa um vídeo, né? Uhum. Mas ele vai botar em prática, ou ele vai, né, tipo assim, mas será que isso... Vamos dizer lá uma massagem tântrica na esposa, na mulher, na namorada, né? Então, ele não busca isso, né? Ele busca mais ali, então, vamos dizer, coisas eróticas mesmo. Mas mais pegado. E a mulher já não, ela pensa uma maneira de sentir prazer e poder estar proporcionando o prazer ao parceiro, né? Sabe que tem a relação, né, Cris? Sim, sabe que tem uma coisa muito curiosa, né, que as pesquisas, elas mostram que, além dos homens serem muito visuais, tem um fato bem importante, eles também se excitam com a excitação da parceira. E isso é importante falar, porque quanto mais a gente buscar autoconhecimento para a gente saber o que nos excita, né, e quanto mais a gente conseguir relaxar no cenário sexual e em relação à parceria, mais a gente vai conseguir excitar a nossa parceria. Mas antes disso, mais a gente vai conseguir o alto prazer. Então, essa é uma coisa muito bacana, né, da gente dizer, né, algumas coisas que a gente pensa também que os homens, eles não são tão focados na outra pessoa, talvez mais egoístas sexualmente falando, mas não, eles se interessam muito por aquela mulher que eles estão vendo que no cenário sexual está curtindo aquilo ali. Então, o cara vai se sentir mais poderoso, né, mais amado, inclusive, se ele vir que a mulher dele está curtindo aquela situação. Se ele vir que a mulher dele também está entregue na situação. E nós, mulheres, temos uma dificuldade, né, de nos entregar. Porque a gente é uma bagunça, né? Nós somos problemas que caminhamos, mais ou menos assim dizendo, né? Hormônios ambulantes. É hormônio, é estresse de trabalho,
é filho, é a questão da autoimagem, é medicação, às vezes, que a gente toma, é alguma coisa que está mal elaborada ainda, é falta de exercício físico. É uma questão, é um mix, né? E como a gente é essa baderna, então, para a gente focar na relação sexual, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Os meninos têm isso... essa vantagem, digamos assim. Às vezes o quê? Ele transa para desestressar. E a mulher, quando está estressada, não consegue se entregar. Não consegue. Não se permite. Isso é uma frase bastante verdadeira, né? Claro que a gente tem visto que com a modernidade, esse nosso mundo completamente maluco, os meninos também têm ficado cada vez mais cansados, mais estressados. Tem diminuído a testosterona masculina, inclusive, né, devido a esse estresse, porque acaba que aumenta o hormônio do estresse, o cortisol, baixa a testosterona, então os meninos também sofrem demais, mas, num geral, eles transam para desestressar, sim, né? O sexo para eles vai liberar, e para nós também, mas para eles já funciona no cérebro deles como, bom, é a chave para agora eu dar uma acalmada. E a gente não. Bom, o dia foi o caos, caótico, este homem aqui nem bom dia me deu, e agora eu vou transar? Como é que eu vou transar se eu não conseguir resolver os meus problemas do trabalho? Como é que eu vou transar se eu não conseguir almoçar direito, se o meu filho foi mal no colégio? Entende? Aí a gente é completamente diferente, realmente. É, totalmente diferente, né? Tu vem confirmar o que no outro programa eu estava falando com a Tati Pressa e com o Niso, e o Niso falou que é uma coisa muito que deixa ele excitado, é a questão, sim, da mulher, o autoconhecimento da mulher se tocar, e sim, que os brinquedinhos, né, eróticos, sim, aliado e não um rival para os homens. Jamais rival, e agora tem vindo uma geração, né, de homens com outro pensamento que conseguem entender isso. Então, por muito tempo, né, desde que o mercado erótico teve esse boom, por muito tempo a gente viu diversos homens assim brigando, né, rivalizando com o vibrador, enfim, né, e não permitindo que esse sex toy, este ou outros sex toys entrassem no cenário do casal, né? E agora a gente vê completamente diferente. A gente vê, e deve ter acontecido bastante aí, né? Sim. Dos maridos, namorados, enfim, comprarem para dar de presente. A gente tem um boom do mercado erótico também, né, na questão dos vibradores de casal. Então, alguns vibradores que podem ser usados durante a penetração, né, não só para masturbação, mas também durante a penetração, que podem ser, e isso eu acho fantástico, controlados à distância por aplicativo. Então tem ali uma mulher, um marido, né, empresários, pessoas que viajam muito, vão para congresso, aí estão separados, mas não muito, né, um pode ficar ali brincando com o outro à distância. Isso é genial, né? A tecnologia e os brinquedos eróticos aproximando as pessoas. Fantástico, né? E vem proporcionando, então, descobertas para o casal, né? Então, ele começa também a investir mais no relacionamento, a ver que está motivando a sua parceira, que quanto mais relação ela tiver, maior vai ser o libido dela. Exato, isso aí. Quanto maior, isso é a maior verdade que existe, né? Uma relação sexual prazerosa, né? E quando eu falo prazerosa, não significa que chegue necessariamente a um orgasmo, porque a gente fica limitando muito ao orgasmo, que são o quê? 5 segundos no máximo de toda uma relação sexual, quando a gente sabe que tem todo um meio do caminho a ser percorrido que é para ser muito gostoso. Então, a relação sexual prazerosa é a maior fonte, é a maior instigador da libido. Vai ser isso que vai fazer com que aquela mulher coloque na cabecinha dela: eu vou transar porque é gostoso. Eu tô com preguiça, eu sei, mas se começar, vai ser bom, eu vou relaxar, vai ser gostoso, então vou sair dessa preguiça.
foste brilhante na tua colocação. Como eu costumo falar, a gente tem uma memória, né, sexual ali. Então, Isso. se foi bom a última vez, ai, vamos de novo, né? Às vezes, mesmo com um pouquinho de desejo ali no início, como tu falou, né? A coisa vai pegando, aquecendo, e a pouquinho tu vai chegar ao prazer, né? Que é o orgasmo, mas não quer dizer que todas as relações a mulher tem que chegar ao orgasmo. E às vezes o homem também se prende muito a isso, né? Exatamente, Ele né? acha que não está satisfazendo ela caso ela não chegar ao orgasmo naquela relação. Exatamente. Primeira coisa que a gente tem que ter também bem clara, né? É que a gente a questão da satisfação é uma coisa subjetiva, então tá dentro de nós. Ninguém satisfaz ou não a outra pessoa. A pessoa pode ser um facilitador da nossa própria satisfação. Se eu for uma pessoa que, sei lá, tô num dia ruim, não tô bacana, dificilmente, por mais maravilhosa que seja a outra pessoa, e por mais que ela esteja dedicada a fazer o melhor por mim, se eu não tiver entregue, se eu não tiver de boa, dificilmente vai ser bacana. Pode até ser, essa pessoa pode se puxar tanto, que pode até ser legalzinho. Mas se eu não sentir, né, se eu não me sentir confortável, se eu não estiver bem comigo mesma, não vai ser extraordinário, vai ser legalzinho, quando poderia ser extraordinário. Então, é sempre sobre a gente, né? E nós somos facilitadores, sim, devemos ser facilitadores do prazer da nossa parceria, sempre. E aí, a gente falando dessa questão de habilidade, né? Como isso de procurar os sex toys, né? De procurar alguma coisa interessante e diferente para o cenário sexual, faz parte, né? Dessa dedicação e dessa procura, dessa educação para que se transe melhor, para que se aprenda a transar, né? Né? E levar, então, ali o teu parceiro e tu mesmo ao nível máximo, ao ápice do prazer ali, né? Da entrega. Né? Exatamente. E o sexo não é só penetração, né, doutora? Não é só penetração, é penetração, né? E outra, né, não é só penetração, não é só pênis, vagina, né? Porque tem também essa questão, como a gente limita, né? Sexo é muito mais do que também só preliminares, né? Mas precisa das preliminares. Sexo, no sentido de sexualidade, é como a gente encara a nossa realidade. A gente vai acordar e já vai estar ou não, né, transpirando sexualidade, né? A forma com que a gente se olha no espelho fala muito sobre a nossa sexualidade, o jeito que a gente acorda e como a gente se vê, né? O que a gente come, como a gente cuida do nosso corpo e da nossa mente, né? Como a gente vai cuidar dessa parceria com quem a gente divide nossos dias, ou então como a gente vai cuidar também da nossa família. Todas essas coisas falam sobre sexualidade. É muito mais amplo. E aí chega no básico, né? Não é pênis, vagina. E relação com penetração pode ser relação com penetração anal também. Então, quando a gente fala em penetração, a gente não vai falar de pênis e vagina, né? Eu queria deixar bem claro também coisas aqui sobre algumas nomenclaturas, né? Por exemplo, sexo oral. Sexo oral é preliminar, sexo anal é preliminar. Não, é sexo, gente. Sexo oral é sexo. Tá ali peladinho, passando a mão um no outro, outro no um, é sexo, gente, tá? Preliminar é bom dia, preliminar é beijinho no rosto quando acorda, preliminar é o torpedinho no meio da tarde perguntando se tá bem, um nudezinho, isso é preliminar, tá? Tem das mais tranquilinhas até as mais calientes, mas é preliminar. Sexo oral é sexo, sexo anal é sexo, penetração pênis-vagina é sexo, e mãozinha ali, mãozinha aqui é sexo também. E beijou no seio é sexo, ali é maço, é sexo. Só tudo, né? Exatamente. Realmente. Às vezes, né, vai fazer o sexo oral e, isso é uma preliminar. Não,
É o sexo oral mesmo, É né? Que tá sexo oral. rolando ali, que tu Aham. tá dando prazer ali pro teu parceiro. O toque, como tu falou, há pouquinho não vai haver penetração, mas, né, lá no Tantra, tem toda aquela massagem, todo aquele toque, toda A aquela massagem, energia, né? A massagem Lingam e Yoni é sexo, né? Se a gente faz com. Claro, vamos deixar bem específico. Quando é feito com um profissional que Sim. vai te guiar, vai te ensinar sem a conotação sexual, bom, aí é uma coisa. Quando tu tá com teu parceiro e dentre essa massagem vai ter uma conotação sexual, uma conotação de vínculo erótico entre vocês, bom, aí é sexo. Então é bem subjetivo, né? E eu acho sim que a gente tem sim que aumentar as nossas habilidades, né, Cris, aí. Com certeza. Para sentir mais prazer, o autoconhecimento sempre, né? A mulher ainda tem muito tabu, muitas crenças, muitas coisas que foram empregadas lá na infância, né? Que ainda limita ela do autoconhecimento. Sim. Tu deve ver muito isso aí, né? Muito. Na verdade, eu trabalho, né, muito com com 5 pilares, e um desses pilares é a desmistificação das crenças, né? Então, a gente tem algumas coisas, algumas são mais enraizadas do que outras, mas todas elas, quando elas não condizem, né, as crenças, crendices não condizentes com a realidade, elas acabam nos trazendo para um lugar de fragilidade, mas uma fragilidade ruim, em que a gente fica inseguro em relação a nós mesmos, em relação aos nossos relacionamentos e às condutas que a gente tem que ter. Então, crenças devem ser combatidas, né, com pensamentos racionais e verdadeiros sobre aquela situação específica. E aí a gente faz muito isso em terapia sexual, também nas meninas para quem eu dou mentoria, quando eu falo também nas palestras que eu dou, eu gosto muito de falar desses 5 pilares e trabalhar muito a questão das crenças. Inclusive, quando eu me dediquei para fazer o meu mestrado no assunto, eu falei só sobre as crenças, de tão relevantes que elas são, né? Uma delas é essa de ter essa vergonha brutal, principalmente as meninas, de entrarem numa sex shop, né? Que é uma loja que vende qualidade de vida. E é assim que a gente tem que enxergar. Que vende autoestima, né? Que vende conexão pessoal, conexão interpessoal, que vende qualidade de vida, saúde. Né? Saúde sexual é qualidade de vida. Energia, né, Cris? Energia. Energia. É tudo. Energia boa. É vida, né? E agora os médicos, né, depois de tantos anos, estão indicando sim, né, os ginecologistas, claro que tu, como especializada na área, lógico que você já indica há muito tempo isso. Com certeza. Mas hoje veio, né, então nas mídias aí que estão bombando, que os ginecologistas estão recomendando e reconhecendo a importância de um toys na vida de uma mulher, né? Para a saúde dela, para a saúde íntima dela. Para a saúde íntima, para a saúde mental, psicológica da mulher, né? Então a gente tem diversas coisas positivas, né? A gente tem uma melhora de assoalho pélvico quando a gente trata, né? Fala dos vibradores, a gente tem melhora de incontinência urinária, isso só falando sobre coisas assim, né? Sem entrar no detalhe de toda a melhoria realmente psicológica, emocional. A gente tem melhora de lubrificação, não para as pacientes que estão ou no puerpério, a gente fala muito de pós-menopáusica, mas as meninas que recém ganharam bebê, depois que passam a quarentena, né, aqueles 30 dias pós-parto ou pós-cesárea, que não pode, realmente tem que se resguardar, não pode ter relação sexual, o que acontece? A gente começa a amamentar, eu digo a gente porque eu já passei por essa fase, então a gente começa a amamentar e a gente fica assim, completamente ressecada. O sex toy, ele ajuda justamente o sangue ir para aquela região, ativa a região da pelve.
Então a gente vai conseguir melhorar a lubrificação, hidratar mais essa vagina, só fazendo uma brincadeirinha que pode ser muito bacana, inclusive fazer com a ajuda do parceiro, e vai tornar esse casal de novo, que às vezes está um pouquinho afastado, né? Fica a dica. O casal está um pouquinho afastado ali, porque a mulher está muito voltada para o bebê, e fazendo esses exercícios juntos, eles podem criar novos vínculos ou se reconectar. É muito bacana, é grande, que bom que os meus colegas ginecologistas, espero que se espalhe na área médica, né? Estão começando a prescrever. Eu acredito que tem agora, sim. Acho que sim. Foi uma chamada bem boa ali. Eu li a reportagem, saiu, acho que foi semana passada, né? Sim, daí bom, né? As sexólogas tudo se oriçaram e bombou, e foi muito bom em vários comentários. E agora a gente vê que vai quebrando um tabu, entendeu? Porque é um médico que está indicando. Sim. E a gente conhece a história, né? Dos nossos brinquedinhos, né? Então era a época da histeria, né? Sim. O primeiro ali, masturbador feminino, né? Não sei se já foi no Museu do Sexo, bem interessante também, lá em Gramado, também fica a dica, que é bem legal, tem bastante questão histórica, assim, sobre os vibradores e sobre práticas, enfim, vários povos diferentes, fica a dica pro pessoal também. Passeio gostoso em Gramado, final de semana, hein? Uma delícia, né? E o friozinho agora, então... O hotel, né? Se aquecer, né, amiga? Sim, já sai do museu e já vai direto pro hotel. Ai, que ótimo. Então, Cris, viu? Passou muito rápido. Gente, nós aqui, a gente fica batendo papo, a gente se perde mesmo, né? Ama esse assunto, ama trazer, né, conhecimento aí, poder estar orientando esses casais que estão iniciando, né, na vida sexual aí, se descobrindo, porque tem muita dúvida. E às vezes a gente sabe que em casa não é colocado esse assunto, né, em pauta, é uma coisa que ainda é muito reservada, né? Sim, nem em casa, nem em colégio, né? Eu fiz uma faculdade de medicina e vou dizer que também não se fala sobre sexualidade da forma que a gente fala, e gostaria que fosse falado, não se fala sobre sexualidade. E a gente deveria falar mais, né? Oportunizar que as outras pessoas também perguntem mais. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o teu trabalho, esse é o meu trabalho, é fazer com que as pessoas realmente entendam, né? Nosso início aqui, que foi dizer que a gente não nasce sabendo transar, que a gente precisa ser educado, procurar e se dedicar para a gente ter um retorno, né? Que qual é o retorno? É qualidade de vida, porque sexo bom é qualidade de vida. Né? É saúde sexual, que é saúde mental e física. Então, eu acho que essa é a grande, né, nossa grande conclusão desse papo rápido de hoje de tarde, né? Rapidíssimo mesmo. E, então, Cris, te agradeço de coração. Espero mais encontros, né, porque nós temos muita informação aí. Com certeza. Os casais, para as meninas, né? E sempre estar motivando ali a busca constante de se aperfeiçoar. Exatamente. Tanto isso aí. Autoconhecimento, tanto meninos e meninas, né? Meninos e meninas, homens e mulheres, isso aí. E trazendo sempre também muita informação sobre essa área que é tão necessária aí, ginecologista e sexóloga. Perfeito, amei. Amei também. Ótimo. Então, Cris, agradeço mesmo de coração a presença aí. Muito obrigada. Muito prazer. Muito prazer, muito obrigada pela oportunidade, um grande beijo e eu espero as próximas vezes. Então, até o próximo programa, muito prazer.